Você achou que já tinha visto o pior? Então se prepare, porque na segunda parte da nossa jornada pelos lugares mais perigosos do planeta, vamos explorar cenários onde a morte pode estar à espreita a cada passo, do escaldante Vale da Morte nos Estados Unidos, à temida Estrada da Morte na Bolívia, do topo gelado do Everest até os resquícios radioativos de Chernobyl. E no final, um rio aparentemente calmo na Inglaterra, que esconde um dos segredos mais mortais da natureza. Pronto para continuar essa viagem? Então, já pega o seu café, se inscreva no canal Fatos em Cenas, ativa o sininho e segura firme, como diria o saudoso Goulart de Andrade. Vem comigo! Poucos lugares no mundo carregam um nome tão literal quanto este. Death Valley, o Vale da Morte, localizado entre os estados da Califórnia e Nevada, e não é à toa. O calor escaldante, a aridez extrema e o passado marcado por tragédias o tornaram uma verdadeira lenda geográfica, e um dos ambientes mais letais da Terra. Em 10 de julho de 1913, o pequeno assentamento de Furnace Creek, no coração do vale, entrou para a história ao registrar a temperatura do ar mais alta já medida no planeta, 56,7 graus Celsius. Mas não para por aí. Em 15 de julho de 1917, também em Furnace Creek, os termômetros registraram 93,9 graus Celsius ao nível do solo. Uma marca praticamente insuportável para qualquer forma de vida. Mais de um século depois, o perigo ainda é real. Em julho de 2024, um motociclista morreu ao atravessar o parque sob uma temperatura de 53 graus Celsius. Ele foi vítima de um mal cada vez mais comum entre os aventureiros despreparados, a insolação letal. No Vale da Morte basta um erro de cálculo para a natureza vencer. O nome Vale da Morte surgiu em 1849, durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Um grupo de pioneiros, em busca das promissoras minas do oeste americano, tentou cruzar a região, e 13 deles morreram na travessia. Desde então, o nome pegou, e com razão. Durante o século XIX, o vale se tornou palco da extração de ouro e prata. Na década de 1880, a atenção se voltou para outro recurso, o bórax, um mineral branco usado na indústria. Para transportar o material, eram usadas gigantescas carroças puxadas por 20 mulas, que se tornaram símbolo da região. Hoje, as marcas desse passado ainda estão espalhadas pelas areias do deserto. Cidades inteiras surgiram e desapareceram, deixando para trás ruínas fantasmagóricas. Entre as mais conhecidas estão Rhyolite, fundada em 1905, e Cerro Gordo, que já foi a mina de prata mais rica da Califórnia. Hoje ambas são cidades fantasmas, visitadas por curiosos, historiadores e caçadores de lendas. Mas não é só o calor ou a história que tornam o Vale da Morte perigoso. Um dos lugares mais misteriosos da região é o chamado Buraco do Diabo, uma fenda no solo que se conecta a um sistema de cavernas submersas de profundidade ainda desconhecida. Estudos mostram que essas cavernas atingem pelo menos 130 metros, mas o fundo nunca foi mapeado. A cerca de 200 metros dali, existe ainda uma formação separada conhecida como Caverna do Buraco do Diabo, explorada pela primeira vez em 1961. Lá, mergulhadores encontraram uma piscina térmica com 34 graus Celsius, formato de bota e profundidade restrita por rochas a 21 metros. Como a luz do sol não penetra a água, não existem algas nem peixes no local. Infelizmente, a curiosidade já custou caro. Em 1965, o jovem Paul Giancontieri, um adolescente, pulou a cerca da área com amigos e mergulhou no Buraco do Diabo. Ele nunca mais foi visto. As buscas não encontraram seu corpo e o mistério permanece até hoje. A tragédia fez com que a área fosse isolada com vigilância intensa. Mas nem tudo no Vale da Morte é solidão ou silêncio. Cerca de 500 pessoas vivem por ali, em pequenas comunidades, segundo estimativas. Embora o número exato seja difícil de precisar, e há quem habite o local há muito mais tempo. Os Timbisha Shoshone, anteriormente conhecidos como Panamin Shoshone, são os verdadeiros guardiões do vale. Esse povo nativo americano vive na região há pelo menos 1000 anos, mantendo tradições e práticas culturais em um dos ambientes mais extremos da Terra. A sobrevivência da tribo representa uma história de resiliência, respeito pela natureza e preservação de identidade. E apesar de todos os riscos, o Vale da Morte segue sendo uma das atrações mais procuradas dos Estados Unidos. O Parque Nacional do Vale da Morte recebe mais de 1.600.000 visitantes por ano, o que leva tanta gente a enfrentar o calor abrasador. Talvez seja a oportunidade de caminhar pelas planícies de sal, visitar o ponto mais baixo da América do Norte, o Badwater Basin, a 86 metros abaixo do nível do mar, ou tirar uma foto ao lado da placa que marca a altura do nível do mar nas montanhas vizinhas. Há também os passeios de carro por estradas desérticas, a observação do céu noturno, considerado um dos mais estrelados do mundo, e claro,
a adrenalina de estar em um dos locais mais extremos do planeta. O Vale da Morte é mais que um deserto escaldante. É um museu a céu aberto, onde natureza, história, tragédia e mistério se cruzam. Um lugar onde cada grão de areia carrega séculos de histórias, e onde a vida insiste em existir, mesmo onde a maioria não ousaria pisar. Imagine dirigir por uma estrada estreita, sem acostamento, sem guardrail, com o precipício logo ao lado. De um lado, o paredão rochoso, do outro, um abismo de até 900 metros de profundidade. Agora adicione chuva, neblina, lama e tráfego em mão dupla. Bem-vindo à Estrada da Morte, na Bolívia, considerada por muitos anos a estrada mais perigosa do mundo. Seu nome oficial é Yungas Road e ela liga a capital boliviana La Paz, a cidade de Coroico, descendo da Cordilheira dos Andes até a floresta tropical dos Yungas. Com cerca de 64 quilômetros de extensão, a estrada serpenteia montanhas, florestas, penhascos e curvas tão fechadas que parecem ter sido desenhadas para desafiar a lógica e a sorte. A estrada foi construída na década de 1930 por prisioneiros paraguaios, durante a Guerra do Chaco. Na época, era a única ligação viável entre La Paz e as regiões mais baixas da Bolívia. Mas a engenharia precária e a geografia extrema transformaram o caminho em um pesadelo. Com faixa única para 2 sentidos, sem proteção lateral e com solo frequentemente escorregadio, a Estrada da Morte ganhou esse apelido macabro por conta de sua longa lista de acidentes fatais. Estima-se que, em seu auge de perigosidade, entre 200 e 300 pessoas morriam por ano nesse trecho. Ônibus lotados despencavam montanha abaixo, caminhões tombavam em curvas traiçoeiras e carros particulares desapareciam na neblina, muitas vezes sem deixar rastros. Há trechos em que a largura da estrada mal passa de 3,2 metros, o suficiente para um único veículo. Curiosamente, o tráfego por lá é feito na contramão boliviana. O motorista deve dirigir pela esquerda, o que permite que ele veja exatamente onde estão os pneus da borda e o abismo. Apesar do perigo, a estrada permaneceu em uso até os anos 2000, quando foi finalmente construída uma nova rota asfaltada e segura, desviando o tráfego pesado. Mas isso não encerrou a história da Estrada da Morte. Na verdade, ela ganhou uma nova vida, como atração turística. Hoje, centenas de turistas do mundo inteiro vão até a Bolívia para encarar o desafio de descer a Estrada da Morte de bicicleta. O trajeto, de aproximadamente 3 a 4 horas de descida, começa nos 4.650 metros de altitude da cordilheira e termina em torno de 1.200 metros, em plena selva. Ao longo do caminho, a paisagem se transforma, de picos nevados a florestas tropicais. E o perigo é constante. Mesmo com equipamentos de segurança e acompanhamento de guias especializados, acidentes ainda acontecem. Alguns ciclistas já perderam o controle, despencaram pelas encostas ou colidiram com outros grupos. O mais irônico, para muitos, essa é uma das experiências mais emocionantes da vida. E o motivo é fácil de entender. Não é todo dia que se pedala por um dos cenários mais desafiadores do planeta, com a adrenalina pulsando a cada curva e o precipício logo ao lado. A Estrada da Morte é o tipo de lugar que assusta, mas atrai, que ameaça, mas fascina. Hoje, ela é um misto de memorial trágico, desafio turístico e aula de geografia extrema. Um símbolo da luta entre o homem e a natureza, onde a vitória exige mais do que coragem, exige atenção, respeito e sangue frio. Na Bolívia, ela é chamada de El Camino de la Muerte. E ao contrário de outros lugares que apenas assustam pelo nome, aqui a ameaça é real, a cada metro percorrido. Porque nessa estrada basta um descuido, e você não terá uma segunda chance. O Monte Everest é conhecido como o ponto mais alto da Terra. Com seus impressionantes 8.848 metros de altitude, ele representa o topo do mundo, e o sonho de aventureiros de todos os cantos do planeta. Mas o que muitos não percebem é que, por trás da glória de alcançar seu cume, há uma trilha marcada por sofrimento, sacrifício e morte. Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o Everest foi batizado com esse nome em homenagem a George Everest, um topógrafo britânico do século XIX. Mas os povos locais o chamam de Sagarmatha, no Nepal, ou Chomolungma, no Tibete, que significam, respectivamente, deusa do céu e deusa mãe do mundo, nomes que revelam o respeito sagrado que essa montanha impõe há milênios. Escalar o Everest não é apenas difícil, é extremamente perigoso. A jornada até o topo exige semanas de aclimatação, preparo físico intenso e resistência mental.
À medida que os escaladores sobem, o oxigênio atmosférico vai diminuindo drasticamente e a temperatura pode cair para menos 40 graus Celsius. Ventos de mais de 160 km por hora podem surgir a qualquer momento, e mesmo com equipamentos modernos, o Everest não perdoa erros. Acima dos 8.000 metros existe a chamada Zona da Morte, um ponto onde o corpo humano simplesmente não consegue sobreviver por muito tempo. Nessa altitude, o ar contém apenas 1/3 do oxigênio encontrado ao nível do mar. O organismo começa a falhar, o raciocínio fica lento, os músculos perdem força, a consciência pode desaparecer. É nessa zona que muitos dos que sonharam com a conquista final nunca mais voltaram. Desde a primeira expedição bem-sucedida, em 1953, liderada por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay, mais de 300 pessoas já morreram tentando atingir o cume. E muitos de seus corpos permanecem na montanha até hoje, congelados e visíveis ao longo da trilha, servindo como marcos mórbidos para os que passam. Um dos casos mais famosos é o da expedição de George Mallory e Andrew Irvine, em 1924. Eles desapareceram durante a escalada, e até hoje se discute se teriam sido os primeiros a alcançar o topo, décadas antes de Hillary e Norgay. O corpo de Mallory só foi encontrado em 1999, ainda preso à encosta da montanha. Entre os casos mais emblemáticos está o de Green Boots, um corpo de um alpinista indiano morto em 1996, que ficou conhecido pelo par de botas verdes e serviu por anos como um ponto de referência na trilha do cume. Apesar de tudo isso, a montanha continua atraindo mais pessoas a cada ano. O avanço da tecnologia, a popularização do turismo extremo e o desejo de superação humana transformaram o Everest em um destino quase comercial. Durante a alta temporada, é comum ver engarrafamentos de alpinistas esperando sua vez de subir ao cume. Um fenômeno perigoso, já que o tempo de permanência na zona da morte precisa ser o mais curto possível. Esses congestionamentos aumentam o risco de hipotermia, edema cerebral, esgotamento e acidentes fatais. Em 2019, por exemplo, pelo menos 11 pessoas morreram em apenas uma temporada, muitas por simplesmente não conseguirem descer a tempo. Além disso, o aumento de turistas despreparados e a má gestão de agências locais provocaram um aumento no número de acidentes, poluição e abandono de resíduos, incluindo cilindros de oxigênio, barracas e até fezes humanas. A situação chegou a tal ponto que autoridades nepalesas passaram a exigir que cada grupo de escalada recolhesse uma quantidade mínima de lixo ao descer. Por outro lado, o Everest também é um símbolo de resistência cultural e espiritual para o povo Sherpa, uma etnia que vive nas montanhas e que, há gerações, guia os estrangeiros até o cume. São eles os verdadeiros heróis da montanha. Muitos já escalaram o Everest dezenas de vezes, carregando equipamentos, abrindo rotas e arriscando suas vidas em silêncio. O lendário Kami Rita Sherpa, por exemplo, já chegou ao topo mais de 25 vezes. Apesar de todo o perigo, o Everest continua lá, desafiando os limites do corpo e da mente humana. E para muitos, o risco de morrer parece pequeno diante da chance de dizer: eu estive no topo do mundo. Mas nunca se esqueça, no Everest, a conquista custa caro. E nem sempre o maior desafio é chegar lá em cima, é voltar com vida. Às 1h23 da madrugada do dia 26 de abril de 1986, o mundo mudou para sempre. Uma explosão devastadora abalou o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, no norte da então União Soviética, hoje Ucrânia. Em segundos, um dos maiores desastres tecnológicos da história da humanidade foi desencadeado, liberando uma nuvem radioativa que se espalhou por boa parte da Europa. O erro aconteceu durante um teste de segurança mal planejado e pior executado. Quando o reator entrou em colapso, não houve apenas fogo e fumaça. Foram lançadas na atmosfera toneladas de material radioativo, incluindo iodo 131, césio 137 e estrôncio 90, elementos capazes de afetar o DNA humano e o meio ambiente por séculos. A cidade mais próxima, Pripyat, foi evacuada às pressas. Cerca de 50.000 pessoas deixaram tudo para trás. Casas, brinquedos, carros, fotografias, tudo permanece lá, congelado no tempo. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, onde a natureza começou a engolir o concreto e o silêncio é interrompido apenas pelo vento e pelo ranger das ferragens enferrujadas. Mas o perigo não ficou apenas na lembrança. Até hoje, existem áreas ao redor da usina que permanecem inabitáveis, com níveis de radiação ainda perigosos. A famosa zona de exclusão, que cobre um raio de 30 km ao redor de Chernobyl, é considerada segura apenas em alguns pontos específicos. E mesmo assim, apenas por períodos curtos. Curiosamente, a tragédia também deu origem a um novo tipo de turismo, o turismo nuclear.
Guias especializados conduzem visitantes por áreas controladas da zona de exclusão com equipamentos de proteção e monitoramento. O roteiro inclui a usina desativada, Pripyat, florestas contaminadas e objetos abandonados há quase 40 anos, mas nem tudo é inofensivo. Plantas, animais e objetos ainda podem emitir radiação. Em alguns pontos, um único passo fora das trilhas permitidas pode significar contaminação. O risco é silencioso, invisível e, por isso mesmo, ainda mais assustador. Apesar disso, a vida insiste em resistir. Animais selvagens como lobos, javalis, alces e até cavalos selvagens reapareceram na região, livres da presença humana. Uma ironia da natureza. Mesmo contaminado, Chernobyl se tornou um refúgio involuntário para a fauna local. Mas a cicatriz da tragédia permanece. Estima-se que milhares de pessoas tenham morrido ou desenvolvido doenças como câncer em decorrência da radiação, embora os números exatos sejam até hoje motivo de controvérsia. Hoje, o sarcófago de concreto e aço que cobre o reator destruído está sendo constantemente monitorado, e novos projetos de contenção estão em curso para impedir vazamentos futuros, mas o medo de uma nova liberação radioativa ainda paira sobre a região. Chernobyl não é apenas um lugar perigoso, é um símbolo, um lembrete brutal do que acontece quando o poder da ciência é mal administrado. Um local onde o tempo parou, mas onde as consequências continuam a se espalhar. Um cenário de filme apocalíptico, só que real. E o mais impressionante, ainda assim, há pessoas que vivem ali. Alguns moradores antigos, principalmente idosos, retornaram às suas casas dentro da zona de exclusão, desafiando recomendações e vivendo com o mínimo. Alegam que preferem morrer em sua terra do que viver longe dela. Chernobyl é silêncio, é memória, é radiação e é advertência. À primeira vista, o Bolton Street parece um lugar calmo, quase mágico. Um riacho estreito, de águas límpidas que corta uma floresta encantadora no condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra. Um cenário digno de cartão postal, ou de um conto de fadas. Mas por trás dessa aparência tranquila, se esconde um dos locais mais traiçoeiros e mortais do mundo. Com apenas 1,8 metro de largura em alguns trechos, o Bolton Street mal chama a atenção. Ele é tecnicamente uma continuação do rio Wharfe que passa por essa região, mas em vez de se alargar, como acontece com a maioria dos rios, o Bolton Street estreita drasticamente, e essa é justamente a armadilha. O que os olhos não veem e o que torna esse riacho tão mortal é o que está debaixo da superfície. Ao se estreitar, a água que vinha fluindo tranquilamente pelo rio é comprimida com força colossal. Toda essa pressão cria correntes violentas, redemoinhos e cavernas submersas, além de fendas profundas no leito rochoso. O fundo do Bolton Street nunca foi totalmente mapeado, mas estima-se que, em certos pontos, ele tenha mais de 10 metros de profundidade e completamente invisível da superfície. E o mais assustador, praticamente ninguém sobrevive ao cair nele. De acordo com relatos locais, o riacho tem uma taxa de mortalidade de quase 100%. Não importa se a pessoa sabe nadar, se é atleta ou se cai usando colete salva-vidas. Quem entra, raramente volta. A força das correntes puxa os corpos para baixo, para dentro das fendas. Lá, as vítimas ficam presas, sufocadas e esmagadas pelas rochas ou pela pressão da água. E muitas vezes nem os corpos são recuperados. Essa reputação sombria fez do Bolton Street um lugar cercado de lendas e histórias assustadoras. Há quem diga que o riacho é amaldiçoado. Outros acreditam que ele seja uma porta para outro mundo. E de fato, a ideia de um pequeno riacho matando mais do que rios enormes parece mesmo absurda, até você entender a mecânica por trás. Cientificamente, o fenômeno é explicado pela mudança de volume e pressão. Quando o rio Wharfe chega ao trecho do Bolton Street, ele é comprimido em uma faixa muito estreita e toda a sua força se concentra naquele canal apertado. É como se um rio inteiro tentasse passar por um canudo. O resultado? Uma máquina de sucção natural, silenciosa e mortal. A própria placa de alerta no local não deixa dúvidas. Pessoas morreram aqui, fique longe da água. E essas não são mortes antigas ou histórias esquecidas. Ao longo dos anos, crianças, adultos, turistas e até animais foram tragados por essas águas, muitas vezes ao simplesmente escorregar ou tentar pular de uma margem a outra. Mesmo assim, o Bolton Street continua atraindo curiosos, fotógrafos e visitantes desavisados que não acreditam que um riacho bonitinho possa representar tamanho perigo. Mas para os moradores locais e especialistas, ele é um lembrete cruel de que a natureza pode ser letal justamente quando parece inofensiva. O Bolton Street é ao mesmo tempo lindo e letal,
tranquilo e traiçoeiro. É o tipo de lugar que mostra que o perigo às vezes não vem com trovões ou rugidos, mas com um sussurro suave da correnteza. Esses lugares provam que, às vezes, o perigo está onde menos esperamos, seja nas alturas geladas do Everest ou nas águas tranquilas de um rio inglês. Mas ainda não acabou. No próximo episódio vamos explorar locais onde o ar pode matar, o chão pode queimar e até as plantas são armadilhas letais. Prepare-se para conhecer a Ilha dos Gases Venenosos no Japão, o deserto mais hostil da Terra, uma zona fantasma nuclear e um jardim onde tudo é mortal. Então, se inscreva em nosso canal e ativa as notificações. Te vejo na parte 3.